Vamos lá? Nossa oitava aula, certo? Hoje nós vamos dar continuidade às patologias. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de poliomielite, a polio, né? Em que nós temos, inclusive, já está erradicada do nosso país. Raríssimos são os casos que aparecem. E é assim, a poliomielite, ela tá ligada à ausência da sensibilidade motora. Ou seja, o indivíduo perde, né? É a famosa paralisia infantil. A criança perde a sensibilidade, ela deixa de andar, ela deixa de movimentar os braços, e isso quase que a gente já não vê mais aqui no Brasil, graças a Deus. Ainda acontece, né? É uma doença também viral, é uma doença que não é um vírus só que faz com que aconteça essa doença, por isso que aí tem um nomezinho assim, ó, polivírus, que destrói as células nervosas. Então, repare, a predileção, assim, os micro-organismos, cada um tem predileção por uma área, né? Por um tipo de habitat. Eles gostam de áreas nobres, né? O cérebro, lá ninguém mexe com eles. Por isso que é uma doença que não tem cura. Você faz um processo de reabilitação, você faz um processo com fisioterapia, mas a criança, infelizmente, uma vez acometida, ela infelizmente não vai voltar mais a andar. Qual é o conceito da poliomielite? Também chamada de polio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda, causada pelo polivírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia. Então, repare, tanto ela pode, você entrar em contato, inclusive o coronavírus também já tá aí, já circulando, que existe uma forte suspeita de que são encontradas nas fezes. A mesma coisa é a polio, né? Tanto é que quando é época de campanha, eles avisam que se a criança tiver com episódio de vômito, né, se tiver com diarreia, não deve levar. Por quê? Porque ela vai tomar a vacina e esse micro-organismo pode sair através ou do vômito ou das fezes e contaminar o solo. Então, assim, a forma de contágio é através do solo contaminado ou através de gotículas vinda do sistema respiratório. Agente causador. 3 tipos de polivírus. 1, 2 e 3. Como é o nome deles? 1, 2 e 3. Não pergunte mais nada. É o nome dele, certo? Qual é o período de incubação? Que a gente já viu o que é período de incubação. Vai de 2 a 30 dias, mas em geral varia de 7 a 12 dias. Repare que a incubação dele é um período menor. Significa que a apresentação dos sintomas é mais rápida. Por quê? Porque a área que ele quer é uma área nobre. E o sistema nervoso, quando ele é lesado, uma vez lesado, além de ele não se recuperar, ele já evidencia logo a sintomatologia. A transmissão, a gente já viu, eu não vou ler isso aqui tudo não, mas já está aqui, ó, as gotículas, né? Água e alimentos contaminados com fezes doentes ou portador. Então, para estar contaminado, as fezes ou os vômitos têm que ser eliminados com alguém que esteja contaminado pela doença. Viu? Qual é a sintomatologia? Basicamente, o que caracteriza a polio é a ausência dos movimentos, né? Pode, inclusive, levar à morte, né? Repare, ela vai ter febre, mal-estar, cefaleia, dor de garganta e no corpo, vômitos, a diarreia, constipação, prisão de ventre, espasmos, rigidez de nuca, meningite. Mas o que vai evidenciar mesmo, a sequela que vai ficar é a falta da sensibilidade e motilidade. Ou seja, o indivíduo perde os movimentos, ou das pernas, ou dos braços, ou dos dois. Atenção! O doente apresenta subitamente deficiência motora, além de febre e flacidez muscular assimétrica. Ou seja, nos membros, né? Assim, não necessariamente as duas pernas, não necessariamente os dois braços, não.
Pode ser uma perna primeiro, um braço, ou as duas pernas de vez, depois os braços, ou seja, ele não tem uma coisa sistemática, os dois de vez. No entanto, a doença pode apresentar-se assintomática ou não aparente em cerca de 90 a 95% dos casos, podendo ser confundida com outros distúrbios que afetam o sistema nervoso. Ou seja, ela pode adquirir, daí o medo da questão da influenza. Inicialmente, ela pode, o indivíduo ou a mãe pode achar que o filho está com a gripe. E a coisa vai passando. Depois, quando começa a questão da falta da mobilização, ela vai dar, foi uma pancada que tomou, é uma cãibra, entendeu? Então, assim, é por isso que o período de vacinação tem que ser muito respeitado, tem que agir de uma forma assim que obedeça o calendário vacinal, para que não venha a ter esse tipo de problema, porque os pais não têm essa perspicácia, né? Às vezes nem percebe quantas vezes uma criança fica surda, né? Sem nem saber, sem o pai nem perceber que o filho está surdo. Porque ele não verifica os movimentos, ele não percebe o filho, né? A preocupação, isso aqui não é crítica, não. Isso aqui é a nossa vivência, né? A nossa comunidade, nosso povo, não tem determinadas preocupações que nós temos, né? Hoje a gente está aqui conversando sobre a saúde coletiva, mas o pessoal na rua não está preocupado com isso. Então é uma questão de cultura, né? Tratamento não existe. Certo? Uma vez acometido pela polio, não tem nenhum tipo de tratamento para fazer uma melhora, para fazer reverter o quadro. A melhor forma de você não ter a doença é fazer a prevenção com a vacina. A prevenção é a única, ou seja, a vacinação é a única forma de prevenção da polio. Todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser vacinadas conforme o esquema de vacinação de rotina e na campanha nacional anual, que muitas vezes ela já está com o esquema pronto, mas existem os reforços, que aí, desde 2016, o esquema vacinal contra a polio veio, 2 meses, 4 meses, 6 meses, né? Mais 2 doses de reforço, ou sempre que tiver as campanhas para fazer o reforço. E mais 2 doses de reforço com a vacina oral bivalente, né? Via oral da polio. Mas geralmente esse esquemazinho daqui, você faz esse esquema básico. Dentro desse esquema básico, a criança, se estiver vomitando, se estiver com diarreia, não deve ser levada, porque é o período em que está se fixando, em que está se fazendo com que a vacina se solidifique, em que os componentes antivirais aconteçam, ou seja, a produção de anticorpos aconteçam. Se você leva ela vomitando, você vai jogar fora aquilo que você tomou. Porém, quando for nos reforços, se a criança tiver com diarreia ou tiver com vômito, não tem problema, pode levar. Porque o intuito, na verdade, é fixar os anticorpos. Uma vez fixado, você já pode levar a criança. Certo? Mesmo vomitando, se tiver fora do esquema vacinal. O que é esquema vacinal? São aquele período que a criança é obrigada a ir. Porque no reforço, muitas vezes a mãe nem leva, né? E aí só vai levar dias depois. Mas nesse esquemazinho aqui, vomitando, tá com diarreia, não se deve levar, certo? Bem, veja só. A polio era isso daí. Certo? Vocês saberem qual é a questão da vacina, qual é a importância de respeitar a vacina por conta de uma patologia que não tem cura, então só a vacina pode salvar, e o esquema básico dela, tá certo? Nossa próxima patologia é o tétano, mas o tétano acidental, que é a infecção causada pela bactéria, né? É uma bactéria, é um bacilo. Por que bacilo? A forma dele é em forma de bastão, né? Então, o tétano, ele é uma bactéria, o agente causador. É um bacilo. Encontrada na natureza e não é contagiosa. Ou seja, você não pega de pessoa para pessoa, você só pega por contato. A principal forma de prevenção é
o meio da vacina pentavalente, que daqui a pouco vocês vão ver ela, que a gente falou lá na hepatite, estamos falando nela de novo aqui no tétano. Agente causador é o bacilo Clostridium tetani, um nome meio esquisito, mas é porque em latim, Clostridium tetani. Qual é o período de incubação? De 2 a 21 dias. Forma de transmissão, a introdução dos esporos do agente. Esporos é como se fossem as toxinas do bacilo, né? O agente patogênico em um ferimento, sobretudo tipo perfuro cortante. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Todo mundo que se fura com prego vai ter o tétano? Não, obviamente que não. Tem que estar ali no prego o bacilo. Mas como a gente não sabe se tem ou se não tem, a vacina, né? E os reforços. Repare que você toma a vacina antitetânica também em três doses e depois vai tomando com como é que chama? Com os reforços. Quando é que esses reforços acontecem? Geralmente a cada 10 anos ou se você tiver algum tipo de acidente, né? Se você emprenhar, você vai partir para o reforço. Por quê? Uma das características, gente, do tétano, e é uma doença perigosa, mata, certo? Ela tem um tratamento? Tem, mas nem sempre se tem uma resposta adequada. E aí aqui eu fiz questão de colocar as formas de você se contaminar, onde você tem a perfuração com espinho. Antigamente se fazia muito tirar alguma coisa da mão, do pé, com espinho de laranjeira, né? Chegava lá na laranjeira, tirava o espinho e tirava o espinho que estava no pé ou na mão. E isso não se faz, porque o esporo do bacilo pode estar em qualquer local, pode estar no espinho de laranjeira, mas nossos avós diziam que, como era da natureza, não tinha essa necessidade, não é assim. Então, aqui, introdução do esporo do agente patogênico em um ferimento, sobretudo do tipo perfurante, contaminado com terra, poeira, fezes de animais. Então, não está só na questão do ferrugem, que é o que se passou muito tempo se achando que só tinha o tétano quem furava o pé com alguma coisa, com um prego enferrujado, e não é. Ele pode estar em qualquer lugar. Em acidentes automobilísticos, no momento em que você se arranha, você pode ser acometido do tétano. E aí, assim, a principal característica do tétano é, as contraturas musculares. Ó como é que a pessoa fica. Ela fica de uma forma arcada. Ela fica parecendo um arco. Então, assim, chama posição... Peraí que o nome é difícil. Opistótona. Vocês vão ver isso mais adiante. Ou seja, ela toma uma posição arcada, né? E isso acontece muito. Até você acender de uma luz no interruptor, a forma, a luz está apagada e de repente o reflexo dela iluminando o quarto pode desencadear um processo de convulsão. E são essas convulsões que podem matar, porque podem pressionar a questão da musculatura, impedir uma respiração adequada, que ela tem um desequilíbrio respiratório, e matar por asfixia. Quadro clínico. O tétano acidental caracteriza pelos seguintes sinais e sintomas: contraturas musculares, rigidez de membros, braços e pernas, rigidez abdominal, daí porque pressionar a musculatura respiratória, o diafragma, dificuldade de abrir a boca, inclusive tem eu vou tentar ver se eu não achei para colocar aqui, chama riso sardônico. O indivíduo fica com aspecto, você olha para a pessoa, ele está com um riso, ele repuxa e fica assim, dá a impressão, você olhando, que ele está sorrindo, e não é por conta da contratura muscular da face do rosto. Dores nas costas e nos membros, braços e pernas. Qual é o tratamento uma vez instalada a doença? O tratamento consiste em internação. E aí foi o que eu disse ontem. Vai dar vacina? Não. Vai dar o soro antitetânico e a antibiótico-terapia se faz presente. SAT,
soro antitetânico e a antibiótico-terapia, né? Colocar em um quarto silencioso com pouca luminosidade, pois os estímulos, foi o que eu falei, pode desencadear a contratura. Olha, aqui eu coloquei errado, botei o restinho daqui e coloquei aqui embaixo. Então, a internação hospitalar em quarto silencioso, com pouca luminosidade, pois os estímulos visuais e sonoros podem provocar resposta em forma de contratura muscular, recomendando-se a administração de sedativos e soro antitetânico e antibiótico-terapia. Eu esqueci de juntar aqui as palavrinhas, viu? Mas aí, quando eu mandar para vocês o slide, eu já mando já corrigido. Eu tenho a mania de fazer isso. Quando ele diz assim, administração de sedativos, é para fazer com que o indivíduo passe mais tempo sedado, dormindo, para evitar essas contraturas, que é o risco da contratura muscular fazer com que haja um desequilíbrio e um comprometimento respiratório. Aí vem o tétano neonatal. Na verdade, gente, o tétano neonatal é o tétano normal, né? Com todas o quadro clínico, só que em uma criança que acabou de nascer. Antigamente ele era conhecido como mal de 7 dias, né? E por que acontecia antes? Porque antigamente nós tínhamos as nossas parteiras, né? Com todo respeito, se passou-se anos, ainda no século XX ainda, e quase o quê? Quase até mais da metade do século XX, quem fazia os partos eram as parteiras. Eram as mães de família que já auxiliavam nos partos dos vizinhos e que eram as avós que faziam, ou seja, eram as parteiras e mesmo sendo elas, nunca se morreu tanto como se morre hoje, com toda a tecnologia que nós temos. Só que antigamente tinha o famoso mal de 7 dias, que nada mais era do que determinadas técnicas inadequadas. Hoje a gente sabe que eram técnicas inadequadas, mas que se tinha. Era o quê? No corte do cordão umbilical, o que fazia? Era com uma tesoura que ela dizia assim, quando ela chegava, né? A criatura estava gritando para parir, ela gritava, bota aí uma panela com água fervente e um pano limpo. Acabou. Ela já trazia a tesoura dela, ela já trazia o cordãozinho dela e arrumava. Na hora que a criança nascia, se ele tivesse numa posição inadequada, só Jesus para poder fazer com que a criança fosse para a posição certa. Mas na hora que nascia, na hora de cortar o cordão, a técnica em que você tinha uma tesoura que não era esterilizada, ou você tinha um tipo de material cortante que não era esterilizado, um cordão que você não sabia de onde é que veio, e principalmente o que se colocava depois naquele corpo para ele secar. E aí ia desde fumo, raspava-se o fumo e colocava, aquelas casinhas de cupim que fica na parede também era usada, né? Ou seja, elas tinham determinados... Moeda ainda peguei, moeda e botão, que se coloca e amarrava a criança para dizer para poder o umbigo não crescer. Isso não se faz. Teia de aranha, imagine. Então, assim, o tétano neonatal acontecia porque nesses utensílios utilizados ou para cortar o cordão, ou para promover a secagem desse cordão, ia o bacilo do tétano. O período de incubação dura aproximadamente 7 dias, daí o nome mal de 7 dias, né? Que a criança começava a ter todos os sintomas durante essa semana inteira e aí acontecia que morria. Então era o mal de 7 dias por isso. O opistótono é aquele arqueamento que eu lhe mostrei lá no adulto, mas que a criança também tem também. Ou seja, o recém-nascido infectado abandona o aleitamento materno pela dificuldade de movimentar a musculatura da face, então ficava com fome. Tronco e abdômen devido à rigidez. A paralisia da musculatura da respiração pode levar a criança a óbito, assim como o adulto também tem essa... Repare, ela está arcada. Ela endurece toda, fica rígida, os bracinhos entortam, e aí se você não souber, e não se sabia na época como se comportar, aí a criança morria, era porque Deus quis. Opistótono, não se esqueça dessa palavra. Qual é a prevenção? A imunidade, sempre.
contendo toxóide tetânico em diversas formas de apresentação. Ou a tríplice bacteriana, que é a DPT. A tríplice bacteriana são três vacinas em uma. Difteria, tétano e coqueluche. O D é de difteria, o T é de tétano. E coqueluche de P é porque era Bordetella pertussis. Vocês vão ver daqui a pouco o nome do agente etiológico, e aí o P é de lá. Então, DPT é a tríplice bacteriana. Cuidado que também tem a tríplice viral, que a gente vai falar lá na frente. Então, tríplice bacteriana, DPT, difteria, tétano e coqueluche. Dupla de adulto, ela tem um Dzinho minúsculo e o T, que é para difteria e tétano. Vamos supor, só que aqui é para o adulto. E tem a dupla infantil, ó, o D é maiúsculo e o T maiúsculo. Por quê? Vamos supor que aqui é a tríplice. A criança tomou a primeira dose, que também é de 2, 4, 6 meses. Tomou a primeira dose, teve uma reação alérgica. E isso como é que eu vou saber? Perguntando à mãe. Ô mãe, ela teve alguma reação? Mãe, teve, doutora. Ó, se teve uma reação, aí você pergunta quais foram os sintomas, vocês vão ver mais tarde. Aí, você, ao invés de repetir a dose para a criança até vir a óbito, se for o caso, vocês dão a dupla infantil, que é para difteria e para o tétano. Então, na verdade, essa aqui é uma minimização dessa daqui. Tem a mesma coisa que essa, sem a da coqueluche. E a toxóide tetânica, que é bem comum nos postos do adulto, o TT, toxóide tetânica. Então, qualquer uma dessas aqui serve para o tétano. Essa daqui é dada na infância, e aí, por ser, ela toma uns 3 meses básicos, 2, 4, 6 meses, depois só vai ter o reforço daqui a 10 anos, se for o caso. Mas geralmente não é com 10 anos, ela não toma essa mesma. Ela já toma a TT ou toma a DT, certo? Essa aqui, ela é dada com 2, 4 e 6 meses. Atenção! Para o adequado controle da doença, é importante que as mulheres em idade fértil estejam com a imunização contra o tétano atualizada e que o atendimento pré-natal seja garantido a todas as gestantes. E aí vocês percebem que os médicos, que geralmente quando a mulher engravida nem lembra mais se tomou, se não tomou, e aí a depender do médico, né, a prescrição dele, ele vai dizer, mas toda mulher que está gestando tem que estar com o seu quadro vacinal, com o seu esquema vacinal do tétano perfeito, para que não ocasione o tétano neonatal. É por conta da vacina que é dada nas gestantes, ou por conta da vacina que a gestante tem completa, que hoje o quadro de tétano neonatal é quase que nenhum. Viu? Ou pelo menos, né, já não se tem esse tipo de mecanismo das parteiras. Hoje, as parteiras sumiram? Não. Hoje, as parteiras, o SUS pegou todo mundo, porque nós ainda encontramos uma comunidade que não deixa a dona Mariquinha, né, que gosta da reza dela na hora do parto, que gosta que ela apare, chama de aparar. Então, o que é que se fez? Para não sofrer um rompimento abrupto, chama-se dona Mariquinha, que tem seu valor, e é o famoso parto humanizado. Ela sempre fez o parto humanizado sem saber. Chamou-se ela, deu-se cursos para que ela aprimorasse o seu parto, e ela continua em algumas localidades com o mesmo procedimento, fazendo os partos de quem quer. Bem, coqueluche é uma infecção respiratória transmissível e causada por uma bactéria, Bordetella pertussis, também conhecida como tosse comprida. Eu acho que eu cheguei até a falar com vocês que ela tem uma tosse característica, parecendo um guincho. Então, parece um guincho. A famosa tosse de cachorro. O agente causador, Bordetella pertussis. Transmissão pelo contato direto de pessoa a pessoa, através de secreções, né? Ou seja, pelas vias respiratórias, e tem um período de incubação de 7 a 14 dias. Ó, gente, vocês estão percebendo que toda patologia, eu estou colocando período de incubação. É só para, assim, a professora vai pedir esses detalhes. Eu não costumo pedir período de incubação. Mas eu preciso que você entenda pelo menos o que é, porque possa ser que às vezes eu gosto de botar muito texto. Quando eu não vou cobrar período de incubação, mas eu posso botar um texto sobre período de incubação e pedir que você associe a questão da microbiologia com agora,
certo? Porque eu sei que é humanamente impossível você ter isso na cabeça, né? Mas assim, forma de transmissão tem que saber, e principalmente os agentes causadores. Dessas patologias é imprescindível. Aquelas que estão aqui, o agente causador, é para que vocês saibam, viu? Ela possui uma fase evolutiva, uma fase catarral, ou seja, ela vai ter febre, mal-estar, coriza, tosse e expectoração. Quando vocês chegam na casa de alguém, a expectoração aqui tem colocando muco claro e viscoso. Você faz assim: ô dona Maria, a senhora está tossindo? Tem alguém tossindo em casa? Tem, minha filha. Como essa tosse, que você não vai perguntar para ela, ô dona Maria, a tosse é produtiva? Ela não sabe nem que miséria é tosse produtiva. Então você pergunta, como é essa tosse? No começo ela era como? Quando a senhora cuspia, era tipo uma gosmazinha. Primeiro era uma tosse seca. Chegava a doer os peitos, as caixas dos peitos, que é assim que eles falam. Agora depois ficou começando a ter um líquidozinho viscoso que a gente cuspia, saia parecendo uma gosma, uma baba de quiabo. Já pensou? E agora, como é que ela tá? Agora tá assim meio que esverde. Ela tava um verdinho parecendo cor de limão, mas agora tá um verde bem verde mesmo, que quando eu cuspo, chega o catarro, chega no chão, faz assim, parecendo uma geleia. Isso se chama tosse produtiva. Primeiro é seca, depois você tem uma secreção esbranquiçada, espumosa, depois em fio, aí tá viscosa, até chegar aquela estrutura densa. Aqui, antigamente tinha um negócio chamado geleca, né? Que você botava nas mãos, seria mais ou menos aquilo. Quando você vai daqui até Cajazeira 300, no ônibus, com tudo fechado, tossindo, a tosse começa devagarzinho, 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 e você não consegue cuspir. Quando você consegue, parece que saiu um caroço de umbu da boca, duro, cai no chão, chega a balançar e fica durinho no local. Isso daí é uma tosse produtiva. Paroxística é a tosse seca, comprida, de acordo com a posição do doente, finalizada por inspiração forçada e ruído característico em forma de guincho, não raramente de vômitos, dura cerca de 2 meses. E a convalescência, cujos episódios de tosse já vão desaparecendo e dão lugar à tosse comum e dura 3 semanas. Repare que é mais ou menos o que a gente tem na gripe, né? Você começa com a tossezinha, um mal-estar, uma corize, aí você sente até que você tem um certo catarro, mas é um catarro às vezes até que nem sai, e quando sai ele é branco, né? Depois é que começa a tosse se intensificar. A gente diz até que a tosse, quando vê muita gente, ela gosta de se apresentar, gosta de aparecer, e não é quando ela está em franca produção, e até a convalescência. O diagnóstico é feito através da sorologia, identificando os anticorpos na corrente sanguínea, que a gente falou inclusive ontem com a hepatite, aqui não muda. O tratamento é feito à base de medicamentos sintomáticos e antibióticos, já que é um processo, já que é uma bactéria que está atuando, ela faz um processo infeccioso. Então você faz uma antibiótico-terapia. E a hospitalização indicada para crianças que apresentam as complicações. Qual é a sintomatologia? Pode ser de nível leve, até os sintomas que parecem com resfriado, até as complicações, inclusive tendo parada respiratória, mal-estar, porque você sufoca. Eu não sei se alguém já teve Quem tem asma é mais ou menos parecido. Repare das queixas do pessoal que passou pela patologia corona realmente, em que a coisa complicou, que precisou ser internada. Ele sempre relata que é muito mal, é muito ruim, dá a impressão que vai parar de respirar. Então, mal-estar geral, corrimento nasal, a corize, tosse seca e febre baixa. Isso é a sintomatologia inicial. Quando complica, tudo vem até a falta de ar e a parada respiratória. Quais são os cuidados que a gente tem que ter de enfermagem? Repouso e hidratação, a criança. Aliás, toda patologia respiratória, a hidratação é fundamental. Inclusive para vocês, para nós que estamos
nesse inferno astral, a hidratação é fundamental. Quanto mais hidratado, mais a gente tem a nossa circulação funcionando e levando anticorpos para o nosso sistema, para todo o nosso sistema, na verdade, o sistema imunológico, e principalmente ele faz com que, se a gente tenha problemas de secreção para você colocar para fora, a hidratação auxilia. Faz-se necessário que a família seja esclarecida para manter o indivíduo, aqui eu esqueci o restinho, para manter as precauções respiratórias, especialmente na fase catarral, evitando poeira, fumaça de cigarro, atividade e excitação. Inclusive, no caso de criança, evitar que a criança, que assim, no adulto é fácil de você orientar e ele obedecer, mas a criança, quando começa a ter crise de tosse, muitas vezes elas ficam nervosas e começam a chorar. E quanto mais aí ela chora, mais ela tosse, é o que você não quer, certo? Então, fazer com que a mãe entenda que deve manter as crianças calmas. Então, é a época de deixar ela dar o que ela quiser, para poder ela não tossir demais e vir a ter um problema respiratório, porque na criança ela é muito mais fácil ter uma compressão respiratória e morrer por conta disso do que o adulto. Depois eu conserto aqui, gente, quando for eu mando direitinho. Prevenção, a vacinação é o principal meio de preservação. Criança de 6 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, que ainda não completaram os 7 anos, devem ser vacinadas contra qualquer luxo. Repare que eu disse lá 2, 4 e 6 meses. Mas vamos supor que não teve, uma dessas etapas foram puladas, o próprio posto já vê a idade dela e aí até essa idade, até antes de completar os 7 anos, ele pode. Viu? Ou a critério da unidade, que pode ser bem antes, ou se tiver um surto, um pouco depois. O Sistema Único de Saúde, também oferta vacina específica para gestantes e profissionais, mas aí vai depender da unidade. Muitas delas realmente são pagas, mas a depender, eles têm numa boa, certo? Em unidade de internação neonatal, atendendo recém-nascido e crianças menores de 1 ano de idade, certo? Mas aí depende muito. Essa tríplice, ela começa a ser dada, né, depois dos 3 meses. Ou, desculpe, a partir dos 2 meses. Então, assim, você não vai ver ela sendo dada dentro da maternidade, viu? Atenção! O indivíduo torna-se imune em 2 situações. Ao adquirir a doença, foi o que eu disse, é a forma natural, adquiriu a doença, acabou tendo. Pronto, passou por ela, teve uma resistência orgânica e aí criou os anticorpos. Ou através da vacina, no mínimo 3 doses. Olha a pentavalente aqui, que é a DPT, mais a IB e mais a hepatite B. Por isso que ela é pentavalente: difteria, tétano, coqueluche, influenza e a hepatite B. Por isso que é pentavalente. Um reforço aos 15 meses de idade e um segundo reforço aos 4 anos de idade. Por enquanto, eu não quero assim essas questões de vocês decorarem as doses, porque quando eu der só vacina, quando eu der o sistema imunológico, eu vou falar de vacinas e eu vou dar uma tabela para vocês, até porque muita coisa deve ter mudado com essa questão do corona. E aí a gente coloca a tabelinha para vocês. Toda vez que tem campanha, nem sempre, às vezes há alguma mudança, depois volta ao normal, certo? Então aí eu vou dar a tabela para que vocês vejam tal vacina, período de incubação, quais são as consequências dela, certo? Os efeitos colaterais, quais são as orientações, eu vou dar separado para vocês. Gestantes devem fazer uma dose de vacina tipo adulto, né? A partir da 20ª semana, a cada gestação, né? Aquela que eu falei da adulto, que ela serve para a difteria e para o tétano. A imunidade não é permanente após 5 a 10 anos, em média, da última dose de vacina. Aqui são informações complementares para vocês, certo? A IB aqui eu só estou dizendo que aqui é para influenza, né? E a DPA eu estou dizendo que é uma dose vacinar que serve, ela tanto serve para a mãe quanto para o bebê, né? Ela é específica para isso. Esta é a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto. O que vocês às vezes acham essa terminologia
vacina tal acelular. É um tipo de vacina que não traz para o indivíduo os efeitos colaterais normais. Né? A DPT mesmo, ela traz muitos efeitos colaterais, mas a acelular já não traz. Infelizmente, eu não vi ainda pela rede SUS. Geralmente você tem ela mais no particular. Então, DTPA é uma vacina que protege mãe e o bebê contra as 3 doenças graves. Vamos aqui. E aqui eu vou mandar para vocês o texto 4 para vocês, certo? Então, hoje só foi as patologias. Vai ter atividade? Não, por enquanto não. Teve ontem, não teve atividade. Tem hoje, não vai ter atividade. Eu vou provavelmente finalizar essas patologias, as doenças transmissíveis, e aí eu finalizo com atividade para vocês, viu? Beijos.